Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, aqui no Congresso da FENAFISCO, o Congresso Estadual do Fisco Estadual e Distrital, o economista e jornalista Luiz Nassif. Já é nosso velho conhecido, já conversamos com eles em outras oportunidades, já esteve também em eventos da FENAFISCO em outros momentos. Nassif, como é que você está vendo essa nova possibilidade que o Brasil ganhou com a derrota aí das forças conservadoras representadas por Bolsonaro e a eleição de Lula, trazendo aí essa esperança nova para a gente? Foi uma nova chance dada ao Brasil, né? Porque se Bolsonaro ganhasse, a democracia acabava. E eu nem sei o Brasil como nação como é que ficaria aí, porque seria o reinado das milícias, né? Que forças armadas iam se empoderar, tudo, né? O Lula vai pegar uma situação muito complicada. O fato de ser muito complicada criou um quadro de coesão que nunca teve antes. Então isso é bom. Então você tem... No fundo foi uma disputa, aí, sem querer desmerecer o outro lado, foi uma disputa da civilização contra a barbárie. E o risco do Bolsonaro voltar a ganhar fez com que houvesse essa baita coesão em torno do Lula, que vai ajudar na governabilidade. Agora tem que ver até que ponto que ajuda na governabilidade, até que ponto que cria restrições também. Mas como Lula, a gente tem alguns pontos que hoje viraram prioridade nacional, que não tem como, que é o combate à pobreza, o combate à fome, a questão da volta dos investimentos públicos, a questão a busca do crescimento e da geração de emprego, que são bandeiras hoje que até aqueles setores mais mercadistas aceitam, né? E a gente vai ter um grande fator de coesão, que é o fantasma da ultradireita, né? Se não der certo, vem a ultradireita. Então tem que dar certo. E o Lula é suficientemente habilidoso para jogar com essas possibilidades, né? Como é que você vê essa possibilidade de montagem da base no Congresso, né? O Congresso pode atrapalhar muito o governo. A gente viu isso no segundo governo de Dilma, o que aconteceu. Como é que você vê essa situação de montar a base, uma vez que os parlamentares ligados ao pensamento de direita e extrema-direita, cresceu o número deles no Congresso? Mas eles são minoria ainda, né? A Dilma ela não tinha experiência em Congresso, e ela tinha uma posição, tinha muitas virtudes, assim, mas tinha uma posição muito autoritária. Ela, o mercadante, isso criou mais fricção do que a própria política econômica dela, assim. O Jacques Wagner, quando é convocado para tentar colar os cacos aí do governo, ele dizia isso. Ele falava que tem de parlamentar magoado com a Dilma e com a Luísio. Ou seja, embora você tenha aquele conjunto de interesses que caracteriza a Câmara, as relações pessoais são relevantes. E o Lula é o mestre das relações pessoais, né? Então, eu acho que eu não sei as concessões, porque o Congresso ganhou um poder muito grande com essa loucura aí do orçamento secreto. Então, para abrir mão disso, eu não sei de que maneira que vai ser conduzido aí, vão ser conduzidas as negociações, né? Agora, o Lula tem condição, ele tem habilidade, aí tem essa coesão da opinião pública mais moderna em torno dele, pelo risco da ultradireita voltar, né? Então, ele tem condições de superar. E tem uma parte de reconstrução que é consenso, né? Você reconstruir o Ministério da Educação, reconstruir o Bolsa Família, reconstruir as políticas sociais, isso é o sistema de ciência e tecnologia, né? Mas o importante vai ser impedir essa pauta bomba e ele conseguir aquele waiver que se fala aí, aqueles 150 bilhões para repor o orçamento e voltar a mandar recursos para as universidades, para as políticas sociais e tudo, né? No domingo, aqui no Congresso, o representante da Fiesp no debate, o Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, disse que duas reivindicações do setor empresarial é a recriação do Ministério da Indústria e Comércio, que eles consideram como importante para fazer a mediação com o setor empresarial, e realizar a reforma tributária. Isso. O que você enumeraria na área econômica? Porque me parece que é consenso entre todas as forças que apoiaram o governo, apoiaram o presidente Lula
e ajudaram a ganhar a eleição no segundo turno, que a questão social é prioridade. Né? Salário mínimo, farmácia popular, reforço do SUS, o auxílio. E na área econômica, para que a gente possa apontar uma perspectiva de crescimento para o país? A reforma tributária ela vai ajudar a tornar menos burocrático o sistema, né? Mas o motor de arranque, que é como o Lula chama aí, vão ser os investimentos públicos. Você não tem... O investimento privado ele vai atrás. Você pega esse período aí que desmontaram, desde o Sarney, do Temer, desmontaram o Estado falando agora vai entrar o investimento privado. Não entrou. O investimento privado entrou para fazer negociata, que é comprar a estatal pronta, produzindo, subavaliada, né? Então, digamos, o governo vai ter que criar ferramentas para induzir o crédito privado para a área pública. Então, ele pode fazer isso como? Você tem, digamos, reduzir o risco do... Porque como são empréstimos de longo prazo, tem um risco maior. Então, ele pode criar garantias aí para o setor privado, direcionar o crédito para essa área. Tem que trabalhar o conceito de cadeias produtivas, ou seja, a indústria automobilística. O que é a indústria automobilística? É autopeça, é vidro, vidraçaria, o estofamento. Tem que juntar tudo isso aí e pensar as políticas setoriais com a participação desse pessoal. Dá muita ênfase nos arranjos produtivos locais, no fortalecimento da pequena e microempresa, direcionar as políticas científicas e tecnológicas para o fortalecimento da pequena e microempresa. Não pode fazer o que foi feito aí de campeões nacionais. Você criou um campeão nacional que é a JBS, que virou estrangeira. Criou outro que é a Ambev, que virou estrangeira. E pior, com um poder de mercado no Brasil que passou a sufocar os fornecedores. Então, isso aí, pelas declarações dele, ele está bem atento a esses pontos aí, sabe? E do ponto de vista dos trabalhadores na CIF, porque foi um segmento que foi bastante atacado nesses últimos 6 anos. Reforma da Previdência, que empurrou a aposentadoria por uma idade que muitos poucos brasileiros irão se aposentar e gozar sua aposentadoria. A reforma trabalhista que precarizou demais as relações de trabalho. Há uma ansiedade do movimento sindical em saber qual é a posição do governo. Diante desse cenário aí de um governo de certa concertação, o que é que você espera desse cenário? O Lula tem algumas lealdades que transcendem pactos, né? E com os sindicatos é uma delas. Então vai ter um fortalecimento do sindicato, mas uma mudança do perfil. O sindicato ele não vai ficar só com o setor e com o emprego formal, mas ele vai ter que ampliar a sua base de sindicalizados e levar a proteção social para um espectro maior que hoje está jogado aí para as traças, né? E um ponto relevante é que você vê, precarizaram de todo jeito o trabalho, dizendo que isso ia trazer desenvolvimento. E matou o mercado de consumo. Então hoje, você pega o Biden quer levar a produção de novo para os Estados Unidos. O que ele fez? Fortaleceu o sindicato. O sindicato forte, ele é parceiro da associação empresarial, do setor empresarial. Eu lembro quando o Lula criou aquelas desonerações aí na crise de 2008, que o Serra quis prejudicar lá com aquele negócio de desconto antecipado de imposto aí. E quem que juntou forças aí? Central Sindical e a BIMAC. Foram os dois para frente do Palácio. Então o empresário tem que se dar conta que o sindicato forte, ele é uma garantia de fortalecimento do setor. Agora você tem que pensar em formas de financiamento da Previdência, e você tem que pensar em outra coisa que está vindo pela frente aí, que são as tecnologias eliminadoras de emprego. Então você tem que criar tributação em cima dessas empresas aí que trazem essas tecnologias. O emprego é fundamental. O emprego é foco, Você não pode mais estimular, não, precisamos ser competitivos, não, você tem que ter emprego. É um emprego que garante a paz social, que garante a união nacional, que garante um mercado de consumo, sabe, que garante um país imune aí às organizações criminosas. Hoje você tem o Rio e São Paulo com parte do território ocupado por organizações criminosas. É esse o país que nós queremos. Isso se deve muito à precarização do trabalho, né?
E na área tributária, Nassif? Tem os subsídios, que continuam aí num volume muito grande em determinados setores, que às vezes nem precisa. Tem a sobretaxação, a subtaxação, né? Essa relacionada especificamente que você citou, inclusive, na sua intervenção sobre os produtos primários, e a não taxação do lucro e dividendo, que ainda coloca o Brasil numa situação de distinção mundial. Como é que você vê isso? Você acha que o governo vai mexer nesse campo? Vai. Eu estava vendo um estudo outro dia, pegaram os 20 países da OCDE. Quando você pega imposto indireto, que é aquele sobre consumo que pega o pobre, o Brasil é o primeiro. Quando você pega imposto direto, que é aquele que pega o rico, que é o imposto de renda, imposto sobre dividendos e tudo, o Brasil é o penúltimo. Então isso aí vai ter que inverter. Isso aí não. Eu acho que até o mercado já assimilou isso aí, que isso é uma indecência, né, o que ocorre. Então, a política tributária, as mudanças não podem vir só no campo da simplificação, não. Tem que vir no campo aí da progressividade. Ou seja, quem ganha mais tem que pagar progressivamente mais. Não é a mesma alíquota para o pobre e para o rico. O rico tem que ter alíquota maior, né? E nesse campo não tem jeito, ele vai ter que entrar nisso mesmo aí, até se quiser recurso para poder bancar as políticas planejadas, né? Por fim. Deixa eu só pegar o ponto que você não falou aí, sobre produto primário e tudo, tem que taxar esse pessoal. Não tem cabimento, você pega a soja aí, os caras usam as estradas federais, estaduais, não pagam nada, não agregam emprego, não agregam nada. Que história que é essa? Você tem que taxar e induzir esse pessoal a produzir produto acabado aqui, sabe? Pô, fala pro Brasil, agronegócio. O agronegócio é uma merda de agronegócio aí que só exporta produto primário. Que história que é essa? Isso aí não é setor desenvolvido. Setor desenvolvido é o que produz produto acabado aí, que agrega valor, agrega emprego, agrega tributos, né? Então esse é um ponto central aí também. Por fim, você tocou num assunto que, para nós que somos da área de comunicação, é um assunto caro, que é o poder das Big Techs, né? A Federação Nacional de Jornalistas e a FIJ, a Federação Internacional, tem até uma proposta de criar uma CID sobre as empresas, essas grandes plataformas, essas 5 maiores, né? Facebook, Amazon, Google, para poder financiar o jornalismo, a produção jornalística. Como é que você está vendo essa situação? E você acha que é possível prosperar nisso aqui? Porque em alguns países da Europa esse debate já vem acontecendo. Mas isso aí devagar, mas já vem acontecendo. Mas isso aí não muda a essência das plataformas. Você pega na Austrália, como o Murdoch tinha muito poder lá, tem 100 e tantos jornais, fizeram uma negociação, eles pagam o Murdoch. Eles podem até que eles começaram a pagar por conteúdo, jornalista, mas a questão não é essa. A questão é que o poder que eles têm hoje em dia de manipulação da informação ficou excessivo para garantir as democracias. Ficou excessivo. O modelo de negócio deles é vender os dados das pessoas, e quem compra os dados das pessoas utilizam para fazer esse carnaval que estão fazendo aí, tentando desestabilizar a democracia, né? Então eles vão ter que ser contidos, vão ter que ser divididos e repartidos. Não dá para ter esse tamanho é uma ameaça. Pega esse Elon Musk aí, o que está fazendo aí. Como é que pode um cara só aí ser tal ameaça aí para uma rede que envolve milhões de pessoas aí? 4,5 milhões de empregos ele promete acabar. Não. Isso aí não. A gente tem aí uma associação de jornalismo digital que eles ajudam um pouco daqui e dali. Migalhas, não é. O que você tem é pensar um outro modelo e tirar esse superpoder deles. É uma ameaça à democracia. Obrigado, Nassif. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Isso aí, Bijão. Obrigado aí pela presença no evento. A gente agradece a presença do Nassif aqui no Conafisco. Vamos continuar. O congresso continua até quinta de manhã. Isso aí, obrigado a vocês.